Olá, tudo bem? Meu nome é Tamires Bordion Machado e hoje vamos fazer uma palestra baseada no livro Parábolas de Jesus, a luz da doutrina espírita, que é organizado por Rafael Papa. E o capítulo que eu escolhi para abordar hoje foi a parábola da ovelha desgarrada. Então, vou compartilhar com vocês aqui os slides para a gente começar a apresentação. Começa pelo título, né, a ovelha desgarrada, entre o evangelho, que seria a fé, e a psique, o resgate da totalidade. Vamos entender um pouquinho mais, né, que é baseado tanto em Joana, na série psicológica, e nas obras básicas da doutrina espírita. Para começar, gostaria de pedir permissão para ler um trechinho do livro, onde ele começa. A parábola do pastor e da ovelha perdida, de Lucas. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, começando pela imagem, né, simbólica da ovelha, o autor vai trazendo que ela foi o primeiro animal domesticado pelos homens. Oferece lã, oferece o leite, fornece a carne. Entre as principais características da ovelha, considera-se que elas são muito medrosas, brincalhonas, peculiares. Cada ovelha tem uma peculiaridade, uma personalidade, que ela é diferenciada pelo pastor que acompanha a cada uma e que a reconhece entre o grupo, né, conseguindo diferenciá-las cada ovelha. E é importante também comentar que ele consegue também perceber qual é aquela que vai dar mais trabalho, qual é aquela mais sujona, qual é aquela que precisa ter, que vai requerer mais cuidado, né, para poder mantê-la junto ao grupo. E esse é o trabalho do pastor, né? O trabalho dele é poder manter esse rebanho unido. Então, a partir disso, a gente vai fazer algumas análises. Que o primeiro, coloquei ali, né, que é o cenário. Mateus cita que o pastor subiu no monte em busca de ovelha. Significado que é necessário subir aos mais altos níveis da consciência para entendermos que todos somos propostas divinas. O pastor entende que a salvação é de todos, ela não é exclusiva aos bons e justos apenas, é para todos. Então, quando ele traz esse cenário, né, do deserto e o aprisco, representam os diferentes estados de consciência de existência. No segundo, é sobre o movimento, que Jesus não fala de rebanhos, mas ele fala assim de individualidades. Ninguém é descartável no plano divino. Ninguém fica para trás. Salvar a todos é um compromisso de Jesus com Deus. Ele afirmou esse compromisso. Então, ali eu coloquei, né? A busca ativa revela o compromisso incondicional do pastor com cada ovelha, esse comprometimento, né, de identificar as necessidades de cada um, do pastor ir atrás, dele resgatar, e isso é muito semelhante com que a proposta, né, de Jesus
conosco. E o terceiro momento seria o desfecho, né? Que eu também vou ler rapidinho aqui, na página 167, terceiro parágrafo. Jesus enaltece o momento do encontro do pastor com a ovelha que estava perdida. Ele se alegra, coloca nos ombros e vai para casa. Outro elemento que é muito significativo na parábola, colocar nos ombros. Sim, o que está perdido, cansado, ofegante, desnutrido, nem sempre tem condições de caminhar. Aquele que auxilia muitas vezes tem que abraçar os problemas do outro, colocá-los em seus próprios ombros para sentir de perto aquela dor, mas fazê-lo de forma serena e não como um fardo. Então, olha que importante, né? Quem são os pastores que nos estão na nossa vida? E quando também a gente faz esse papel de pastor na vida de alguém, quando a gente consegue ajudar sem ser esse sacrifício, mas ser uma caridade, um ato benevolente, né? De perceber, integrar, ajudar, colaborar com alguém em sofrimento que está na nossa volta. Então, finalizo ali dizendo, né? O ombro do pastor e a alegria restaurada simbolizam o acolhimento e a integração, né? De você poder sentir, reunir, agregar a todos aqueles que precisam. Também eu vou ler rapidinho aqui para vocês, no segundo parágrafo da página 168, onde ele diz: o mestre então confirma que haverá mais festa no céu por um pecador que se arrependeu do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É mais belo exemplo de inclusão. Vivemos em um tempo e uma sociedade que tende a excluir os que não estão, segundo seus conceitos, de comum acordo com as suas ideias e comportamentos. E acho que isso é um fato atualmente, né? A gente vive, sim, nessa sociedade que tende a excluir aqueles que não estão de acordo com aquilo que a gente acredita ser o ideal, ser o certo, ser o belo, ser o adequado, né? Que está nas nossas regras de convivência. E a gente abandona, exclui, né? Gera um desconforto. Então, tudo aquilo que nos incomoda e nos desacomoda, nos faz querer, não faz, não faz que a gente tenha um desempenho para agregar, olhar, perceber o porquê que aquilo acontece, né? O porquê aquele sentimento está gerando esse desconforto. A gente não quer ter o trabalho do sacrifício, a gente não quer ir atrás. Então, a gente fica na zona de conforto. E essa zona de conforto é, sim, ficar com as 99 ovelhas e ignorar o erro. Ignorar que aquela pessoa é difícil na nossa vida, é não se comprometer com aquilo que a gente acaba excluindo, né? Não olhando, não identificando. Muito bem, passamos para o próximo slide, que é o convite, então, do Guaraci, que é o autor desse texto, para uma nova leitura do texto sagrado. Então, o autor nos convida a uma releitura profunda da parábola, revelando dimensões pedagógicas e humanas que transcendem interpretações moralistas tradicionais. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que Jesus não falava para rebanhos anônimos, mas para individualidades únicas com suas histórias e desafios. Isso significa que a proposta é para olhar para a ovelha não apenas como outro que errou, mas como partes de nós mesmos que se perdem no caminho, que a gente ignora, quais sejam os motivos, quais sejam as nossas dificuldades, né?
mas entender que essa ovelha não é só o outro que a gente exclui, mas, de novo, partes de nós que ignoramos, que reprimimos, que rejeitamos, que não aceitamos. Outro ponto, a ovelha não é pecadora no sentido tradicional, ela é desgarrada, desorientada em sua jornada. Então, ele diz: ninguém se perde por maldade, somos ignorantes e assim agimos no mal pela fragilidade. E, e aí tem, né, essa perspectiva que somos mais frágeis do que maldosos. E essa fragilidade do ser humano faz que tenhamos escolhas, atitudes erradas, né? E que essas escolhas nos levam por caminhos tortuosos, nos levam por momentos e jornadas mais difíceis. Mas, e claro, né, que isso tudo leva a um desencontro da nossa própria luz. O bom pastor, ele não busca o erro, ele sempre vai buscar a essência. Ele não está preocupado com aquilo que a gente fez de errado, mas aquilo que a gente pode aprender, aquilo que a gente está passando, por que que a gente errou, né? Por que a gente nos desviou do caminho do bem? Porque a nossa essência, naturalmente, ela é boa, né? Mas a nossa ignorância, a nossa fragilidade, ela tem que ser observada, ela deve ser trabalhada para que isso se reduza ao longo da nossa jornada. O outro ponto é o foco central, a misericórdia como lei pedagógica divina, não apenas sentimento ou indulgência. E essa proposta pedagógica de aprendizado, e não apenas de indulgência, né? Isso é de compreensão. Também é uma reflexão sobre a misericórdia divina no processo de individuação. Então, o que é o processo de individuação? Na psicologia junguiana, é compreendido como o desenvolvimento psicológico que temos ao longo da vida, que visa tornar o indivíduo consciente, uma pessoa única, integrada, né, inteira, diferenciando-se da psique coletiva, integrando a sua sombra. Isso ligar, né, integrar tudo que é consciente com o que é inconsciente, aceitando essa sombra, isso é, aceitando aqueles aspectos negativos que nós temos, mas também reconhecendo os potenciais que às vezes a gente também não consegue reconhecer de nós mesmos, para atingirmos o equilíbrio, certo? Então, no próximo slide, a gente vai falar sobre a perspectiva da doutrina, o pastor e a lei de amor. E aqui a gente vai conectar com algumas obras básicas extremamente importantes. Então, lei de evolução, a imortalidade e o progresso. No Livro dos Espíritos, temos na pergunta 132, Kardec, a seguinte questão, né, que Kardec faz aos espíritos, a seguinte questão: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe como um fim da perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros, uma missão. Então, eu até coloquei ali, né? Lei da evolução. Ninguém se perde definitivamente no processo evolutivo. Cada experiência, inclusive o desvio, é uma oportunidade de crescimento. O objetivo da nossa encarnação é a perfeição. E se uma ovelha se perde, o progresso do rebanho, da humanidade, ele fica incompleto, né? Assim como nós. A gente, de novo, conectando, né? Enquanto existir algum aspecto
não integrado na nossa consciência, alguma coisa que ainda não reconhecemos e que nos dirige muitas vezes através do nosso comportamento, porque a gente não assimilou determinada situação, determinado sentimento, determinado comando dentro de nós somos incompletos. Então, esse link que a gente vai fazendo, né, entre a parábola e a parte da psicologia. Na justiça divina, Deus, ele não pune, ele educa. E isso é muito bonito, né? Então, a gente vai ver lá no Céu e Inferno, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. A ovelha não é castigada por se perder, ela é buscada. O sofrimento do desgarre é consequência natural, é consequência da lei de causa e efeito, mas o amor é motor do resgate. Olha que profundo isso, né? A gente não é castigado por se perder, a gente não é castigado pelo mal, pelas escolhas erradas, pela nossa dificuldade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Pelo contrário, a gente é ensinado a aprender, né? Deus nos educa, nos convida a olhar para tudo isso e reconhecer. Agora, se eu faço algo que está prejudicando a mim ou o outro, eu vou ter minhas consequências, né? Que é uma consequência, como diz, natural, lei de causa e efeito. Mas sempre o que vai reger o meu aprendizado, passar por determinadas situações, é o amor. Para o resgate, né, é movido pelo motor do amor. Então, ali diz, né, o sofrimento do desgarre é educativo e regenerador, jamais punitivo. É o próprio equilíbrio da vida restaurando a harmonia. E, por fim, desse slide, né, o guia e modelo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. O pastor exemplifica o amor benevolente daquele que não julga a queda, mas foca em erguer, em levantar, em buscar, né, em integrar aquele que se perdeu. Então, se Deus é amor, é justiça e caridade, o pastor não poderia agir diferente. Como? Não tem como, né? Jesus encarna o pastor ideal, exemplificando o amor benevolente que busca, acolhe, integra, sem julgamento. Vou ler rapidinho aqui também, na página 169, no segundo capítulo, que é, nota-se que essa parábola, junto com a dracma perdida e o do filho pródigo, compõe a trilogia da volta do filho ao pai. É importante considerar que, ao nos criar, Deus nos permitiu buscar caminhos que desejássemos. Aqui falando do nosso livre-arbítrio. Também eles, embora seus vales às vezes tenebrosos, os vales são, de novo, as nossas escolhas, né? Que é regido pela dor, pelo sofrimento, pelas ilusões e aí por diante. Constituem-se emissões necessárias. Deus permite para o nosso aprendizado, lembrando, né, necessárias nesse sentido. Só mesmo depois de grandes experimentos frustrados é que a maioria recorre a Deus e se volta para Ele. E aqui eu fico pensando, quantos de nós não veem a Deus, não chega aos ensinos de Jesus pela dor, pelo sofrimento, pela queda, né? Isso nos faz refletir muito. Existem muitos postos de socorro espiritual e moral, tanto aqui como nos planos espirituais. E olha quantas assistências, né? Quantos lugares divinos que a gente
que nos dão atenção, que nos protegem, nos orientam, nos guiam, seja ele sim a casa espírita, uma igreja, um centro de umbanda, seja um, um, um psiquiatra, né, um psicólogo, eu acho que são todos centros de assistência, os médicos, todas as pessoas que de alguma forma recorrem e trabalham nesse sentido da perspectiva da saúde, né, são postos de assistências materiais e, como está falando aqui, né, espirituais, que nos dão esse amparo e que a gente precisa procurar quando a gente não se sente mais forte ou não está mais preparado para seguir sozinho essa jornada. A gente precisa pedir ajuda, precisamos reconhecer nesse momento qual é a nossa dificuldade e quando pedir auxílio, né? Daí que só permanece nos descaminhos da vida quem deseja. De novo, né? Quanto ainda existe da nossa fragilidade, da nossa ignorância, e, e faz aqui a gente pensar qual é o lugar que eu preciso, né? Que me socorre, me orienta, me ajuda, me busca quando eu estou perdida. Como eu posso fazer para encontrá-los, né? Onde devemos pedir ajuda? Eu acho que os meios hoje são diversos, basta a gente olhar, reconhecer as nossas dificuldades, estar atentos para as mãos que estão estendidas para nós, né? E se não tiver, também buscar de qualquer forma para que isso ocorra e que a gente consiga vislumbrar o quanto de amparo e de assistência a gente tem. Agora, no próximo slide, aponte como a psicologia profunda de Joanna Jung. Aqui, observando a parábola através do olhar psicológico, né? Um pouquinho mais nesse sentido. Então, eu vou ler rapidamente para a gente entender um pouquinho, né, fazer umas explicações sobre alguns conceitos pontuais. Então, o psiquiatra suíço revolucionou nossa compreensão da psique, revelando estruturas arquetípicas que habitam todos nós. O primeiro, o ego, a consciência individualizada que se separa do todo. O ego, ele é o centro da nossa consciência, responsável por todo o nosso senso de identidade, de pensamento, de memórias, de ações, tudo que a gente consegue captar, reconhecer de nós, né? Que é o consciente. O self é o centro unificador da psique, o pastor interno, né? Então, o self, o si mesmo, é o arquétipo da totalidade, é o centro que organiza, né? O centro organizador da nossa psique. Ele que ajuda, então, ele que faz essa unificação da, do consciente com o inconsciente. E o processo de individuação é um processo de tornar-se inteiro, né? A gente falou um pouquinho lá em cima, integrando todas as partes, nossas sombras, nossos opostos, aquilo que está reprimido, enfim. Como a gente já falou anteriormente. Continuando, eu vou ler o terceiro parágrafo do livro, né? Na página 169, e que ele vai fazer uma análise da parábola pelo olhar psicológico. Então, diz assim: percebemos que o self, nossa identidade espiritual, necessita expandir-se. Ele é a ovelha que não pode se perder nas artimanhas do ego inferior. É preciso resgatar virtudes temporariamente apartadas. É preciso que o ego superior se faça presente. Ele é o arquétipo do velho sábio, a divina mãe que instrui conduzindo. Jesus representa o Cristo, nossa proposta divina, aguardando nossas expansões. Haverá sempre alegria quando entendermos que, junto ao Cristo, a vida se torna plena e corrente para Deus. Muito bonito, né? Então, continuando ali nos slides, né? Ele vai trazer um ponto
o desvio como erro ao alvo. Eu acho que é importante que ele vai falar agora que o pecado não é uma transgressão moral, mas ele vai entender como um desvio da nossa própria essência, que é a nossa falta de consciência do caminho verdadeiro. O que seria isso, né? Da nossa dificuldade ainda de não compreendermos a nós mesmos, isso é, a nossa falta de autoconhecimento, da nossa educação moral, do nosso desenvolvimento do nosso sentimento, né? Ainda nossos impulsos, nossos instintos aflorado, e, e esse é o lugar da gente compreender mais, né, que quanto mais nos desenvolvermos, mais a gente vai conseguir compreender não o pecado como esse erro, né, essa transgressão, ou compreendido às vezes até como uma maldade, mas sim como falta de consciência. E o outro, que está do lado, né, o outro ponto, que é o deserto da ilusão. E olha, isso é muito importante, né? Quando o ego se isola do self, perde-se no deserto da separação e da ilusão da individualidade absoluta. Eu vou trazer um exemplo, né? Eu acredito para ficar um pouquinho mais fácil para a gente pensar sobre isso. Vamos trazer o conceito da imagem da ovelha perdida como se fosse da autossuficiência, né? Que muitas vezes a ilusão de individualidade absoluta surge como um orgulho, né? Exemplo, não preciso de ninguém para sobreviver, né? Não preciso de ajuda, não preciso de nada, né? Eu me basto, eu dou conta de tudo sozinho. Então, o que esse pensamento pode, né? Que percepção que esse pensamento pode construir? É um momento que perde-se a noção de que você está num todo, né? Que está num coletivo, numa totalidade, em algo maior nesse sentido, né? Seja o inconsciente coletivo, a comunidade ou a espiritualidade, ela é rejeitada. Quanto ao pertencimento, né? Como algo importante na vida. E isso acaba tendo um sintoma, né? Que é a solidão profunda. Mesmo que pode ser acompanhada de um isolamento, né? E essa ovelha, né, nesse sentido, pode se afastar do rebanho, pode querer ficar isolada, viver sozinha, não sentir necessidade de interação, de desenvolvimento com o próximo. E isso é uma metáfora, né, para a totalidade do nosso guia interno. E qual que é a questão, né? Que pode ver o mundo, a partir desse isolamento, como um lugar muito hostil, como um local escasso, como um local exatamente como um deserto. Porém, eu acho que é importante mencionar, né, que todos nós precisamos passar pelo nosso deserto. E, curiosamente, na tradição mística e na mitologia, né, o deserto é também um local da revelação. Isso é na sede extrema que o ego pode finalmente reconhecer a sua pequenez. E a partir disso, então, permitir que o self mostre, manifeste, transformando aquela areia em terra fértil, né? Através do quê? Através da humildade. Então, esse é o lugar, né, de a gente poder entender e passar pelo nosso deserto. E cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua passagem. Próximo slide. A ovelha como nossa sombra. Se compreendermos, né, a partir desse princípio que a sombra são os aspectos que fogem da nossa consciência, ali diz, né, aquilo que negamos em nós mesmos, aspectos reprimidos, traumas, impulsos não reconhecidos. Então, as ovelhas escondidas podem ser os excessos que vivemos e que não damos conta durante a vida, né? Como, por exemplo, ali, os traumas não elaborados, culpas paralisantes, medos profundos, vícios
e comportamentos autodestrutivos. Isso quer dizer que, a gente vai lá para a reflexão agora, a ovelha perdida não está lá fora, ela habita a nossa própria psique, aguardando ser acolhida de volta ao rebanho da consciência integrada. Então, sempre nessa perspectiva, né, de olhar, de reconhecer e de integrar, tornar consciente esse processo. Porque ao buscarmos a nossa ovelha, é reconhecer que todas as situações que foram pesadas, foram difíceis, que vivemos, assim, elas deixam marcas, deixam feridas, sejam dessa ou de outras vidas, né? Mas por pensarmos que temos o nosso sim, o nosso livre-arbítrio, ou por falta de maturidade psíquica, ou às vezes porque a gente também não conseguiu lidar com aquilo, não conseguiu associar aquele conteúdo naquele momento da vida, ficou muito difícil, né, de digerir, de olhar para aquele conteúdo, ele vai ficar gravado de alguma forma, a gente reprime, a gente exclui ele, mas ele vai ficar de alguma forma gravado, porque é parte de nós. Mas a gente precisa, em algum momento, enfrentar, a gente precisa reconhecer, resgatar, revirar esse baú, né, que são das nossas memórias, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que a gente viveu, que a gente deixou guardadinho lá por muito tempo, e assim, ressignificar, poder reintegrar de uma forma consciente, né, não mais para a gente entender como algo difícil, ou uma ferida, mas sim como um potencializador da nossa evolução. Uma parte de nós que veio como um aprendizado e um crescimento, inclusive, né? Então, a pergunta que a gente deve se fazer é: o que em mim ainda não consigo carregar no colo com compaixão e aceitação? O que a gente ainda não consegue olhar sem sentir culpa, vergonha, como aquele sentimento que a gente fez algo feio, né? Ou algumas pessoas ainda com aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não pensando na possibilidade, né, da mudança, do crescimento, e que precisa e a gente precisa dessa compaixão por nós mesmos, né? Desse acolhimento, de se ver pequeno como um aprendiz, porque só um aprendiz ele está aberto para essa análise profunda, né? Para essa possibilidade de aprendizado. Próximo capítulo, resgate, que é o carregar nos ombros. Como, então, podemos fazer esse resgate? Vamos lá para a nota de rodapé. A terapia, a oração sincera e a prática da autocompaixão são caminhos concretos para esse resgate interior. Como ensina Joana de Ângeles, a cura começa quando paramos de rejeitar partes de nós mesmos. Então, os nossos mecanismos de defesa também estão sempre alertas, né? Ou a gente nega, ou a gente reprime, mas de alguma forma a gente está sempre, ou projeta no outro, né? O outro é errado, eu não sou assim, eu não fiz isso, mas o outro sim, o outro é ruim. A gente identifica no outro, a gente critica o outro, mas a gente não consegue reconhecer por que aquilo nos incomoda, né? E a gente entende que sempre quando algo nos incomoda no outro é porque provavelmente tem conteúdos nossos ali que são muito similares ou que a gente não está conseguindo olhar, dar conta, e é mais fácil de reconhecer no outro. Mas, enfim, eu acho que esse é o processo, né? Ali fala da terapia, da oração, como também fontes dessa análise, né? Dessa meditação, desse mergulho interno. E uma questão também que é bem importante, que a gente sempre deve se fazer, né? Será que realmente eu quero me curar? Quando estamos disponíveis? Ou será que isso nos traz algum ganho secundário? Por exemplo,
a vitimização, né? O que que é vitimização? Eu ficar queixosa, reclamando o tempo todo, né? Mostrando a minha dor, minha fragilidade. Nesse lugar realmente, né? Bem nocivo, assim. O que que eu ganho com isso? De repente eu ganho aquele olhar, eu ganho aquele cuidado, eu ganho aquela atenção que eu nunca tive anteriormente. E isso é muito difícil, não só da gente reconhecer, mas também mudar, né? Romper com esse processo, ver essa situação com de outro ângulo, né? Para realmente quebrar esse ciclo, esse hábito de ser vítima em todas as situações. E, de novo, quando a gente não tem força para mudar, a gente precisa pedir ajuda, né? E a gente não está falando disso, né? Tem um suporte, mas o processo de reconhecimento, né? O quanto a gente precisa também nos responsabilizar no momento que a tomada de consciência, ela é chegada, né? A vida não é daquilo que fizeram com nós, é do que a gente faz daquilo que fizeram com nós. Então, esse processo, ele tá sobre a, a nossa vontade, o nosso desejo de reconhecer, de tomar consciência. Então, o primeiro ponto ali que ele fala é o reconhecimento, né? Então, perceber que há partes em nós que permanecem perdidas, desorientadas e precisamos de atenção. Segundo ponto, acolhimento. Trazer a sombra para a luz da consciência com gentileza, sem violência ou julgamento interno, sem culpa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Sem culpa, mas com responsabilidade, sem julgamento, mas com muita atenção, sem violência, mas com muito amor. Essas são, essas são as premissas desse acolhimento. E a integração, esse terceiro ponto, né? O colo do Cristo interior. A autocompaixão como ponte para a cura psíquica e espiritual. E a gente volta ali para a frase central do slide, né? O pastor divino não julga, não castiga, não condena. Ele acolhe com amor incondicional. O próximo, o próximo slide, as 99, o poder coletivo. Rede de apoio. Então, eu acho que é importante a gente entender, né, que quando a gente está dentro de um coletivo, esse suporte se faz necessário ser compreendido, visto e assimilado para ver como que a gente pode se localizar diante das nossas necessidades, né? Como eu falava antes, né? Uma coisa é eu querer ter vontade de fazer isso, outra coisa é eu saber esse caminho, né? E quem pode ajudar, quem pode nos orientar. Então, a primeira é a rede de apoio. O centro espírita, a família, os grupos terapêuticos, todos formam um aprisco seguro que acolhe cada ovelha. A unidade, de novo, né, a pessoa não pode ter vergonha de pedir ajuda, de mostrar a nossa fragilidade, né, eu acho que sempre que a gente precisa, vai existir profissionais capacitados para nos atenderem, para nos auxiliarem diante de qualquer situação. Próximo ponto, unidade do todo. Porque o pastor deixa as 99, porque a saúde do todo depende da unidade de cada parte. Somos parte de um todo, né? A gente percebe hoje o quanto o desmatamento em determinadas áreas, determinadas regiões, atingem o clima de todo o planeta. E isso não é diferente quando a gente fala de um sentido coletivo, quando a gente fala, né, da necessidade coletiva de uma evolução, e quando a gente fala da nossa integração, né, de juntar as nossas pecinhas, né, de conseguir unificar, né, de passar pelos processos de individuação como um todo. E a solidariedade espiritual. A felicidade de cada um está intrinsecamente ligada à felicidade de todos.
Não há salvação isolada. Então, isso é um recado, né? A individualidade é honrada, mas nunca isolada. Somos tecidos na trama coletiva da evolução humana, onde cada resgate individual fortalece toda a consciência planetária. Isso me faz pensar, né? O que está dentro está fora, o que está fora está dentro, né? É a mesma coisa quando a gente diz assim, eu vou varrer a sujeira para fora de casa. Mas fora de casa também não é nossa casa? O planeta não é essa nossa casa? Né? O que a gente está sujando exatamente? Então, essa percepção, esse olhar, esse cuidado do todo, ele deve ser amplificado. Nunca olhar como um ponto isolado, né? Mas, de novo, né? O resgate individual fortalece toda a consciência planetária. Onde um consegue se fortalecer, o todo também consegue. Onde um está caído, todos precisam ajudar, né? Influencia ali no rebanho como um todo. Próximo, a alegria do reencontro. Vou botar aqui um pouquinho para baixo. Então, alegria celestial. A maior que alegria pelas 99 justas, o triunfo da lei do amor sobre a ignorância. Essa é a nossa meta, né? Paz interior, o resultado natural da reconciliação consigo mesmo, da integração de todas as partes. De novo, olha o resumo disso, né? A paz interior. É assim que a gente consegue buscar a paz interior. O despertar da consciência. O momento em que reconhecemos, eu estava perdido, mas agora fui achado. Há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Né? Então, de novo, resgatando esse olhar para o despertar da consciência. E, por fim, eu queria só também, né, acabei pulando o slide, mas só fazer essa pergunta, né? Quais são as consequências do reencontro com a ovelha perdida? Né? Então, fica aí para a gente pensar. E, por fim, girando para a luz. O chamado do pastor. Jesus busca a ovelha onde ela está, não onde ele gostaria que ela estivesse. Na periferia, no deserto, na sombra, ali ele vai. Nossa missão interior, que possamos ser pastores de nossa própria sombra e luz, acolhendo com misericórdia cada parte de nossa psique. O caminho contínuo. A individuação é jornada sem fim. Cada dia traz novas ovelhas a serem resgatadas, novas sombras a integrar. Que a misericórdia seja a nossa lei pedagógica, que a compaixão seja a nossa prática diária, que o amor seja nosso norte, individual e coletivo, até que todas as ovelhas sejam integradas no aprisco da consciência unificada. Muito obrigada.